Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Professor Matheus Gonçalves aqui trabalhando mais uma legislação estadual e institucional para você. Rapaz, nós vamos aqui de novo. Hoje, sem muito mistério, sem muito migué, vamos lá para a tela e a gente vai trabalhando aqui. Começando no artigo 156. Vencimento é o dinheiro, é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao símbolo, nível fixado em lei. Remuneração é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao vencimento mais vantagens financeiras ou asseguradas por lei. Então, você tem o que aqui? Primeira coisa, a remuneração. Opa, peraí. Ó, remuneração é igual vencimento mais outras brincadeiras que você possa ter. Um adicional noturno, um adicional de periculosidade, de insalubridade. Ah, mas Matheus, eu sei que lá na Polícia Civil não tem isso. Calma, eu não estou falando da Polícia Civil, eu estou falando aqui do Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado do Paraná. Eu não estou falando dos professores, eu não estou falando do auxiliar administrativo. Pode ser que cada um desses cargos que eu falei tenha uma legislação própria. Vamos pegar ali Polícia Civil. Polícia Civil é subsídio. A gente nem vai falar em remuneração, a gente não vai falar em investimento. Subsídio é parcela única. Agora, eu preciso que você, quando eu falar aqui do Estatuto do Funcionário Público Civil, você só foque no Estatuto do Funcionário Público do Estado do Paraná. Porque vai vir na tua questão lá, de acordo com o Estatuto da Funcionário Público Civil do Estado do Paraná, é correto afirmar que remuneração é vencimento mais outras coisinhas. Se você pensar em Polícia Civil do Estado do Paraná, ou em professores do Estado, ou em auxiliares administrativos, pode ser que você erre a questão. Então eu preciso que você sempre, principalmente quando você for resolver questões de legislação estadual, você mantenha esse foco. Entendido? Então vamos lá. Próximo artigo aqui. O funcionário perderá o vencimento ou remuneração do dia se não comparecer ao serviço, salvo, claro, por motivo previsto em lei ou moléstia comprovada de acordo com as disposições deste estatuto. 1/3 do vencimento ou remuneração do dia quando comparecer ao serviço com atraso máximo de 1 hora ou se retirar antes do fim do período do trabalho. Também 1/3 do vencimento ou remuneração durante o afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum, denúncia por crime funcional, condenação recorrível por crime inafiançável ou processo no qual não haja pronúncia, com o direito à diferença ser absolvido. Claro. 2/3 do vencimento ou remuneração durante o período em afastamento em virtude da condenação por sentença definitiva, que é a pena que não resulte caso de demissão. Se houver caso de demissão, aí a gente está falando de outra coisa. Aí você está falando de demissão. O vencimento, a remuneração e proventos não sofrerão descontos, além dos casos previstos em lei, nem serão objeto de arresto, sequestro ou penhora. Salvo, olha que salvo, cara, esse salvo machuca. Quando se tratar de prestação de alimentos determinada judicialmente e reposição ou indenização devida à fazenda. Então perceba, vencimento, remuneração e proventos, eles não podem ser diminuídos, eles podem ser acrescidos, aí não tem problema nenhum. Somente quando que serão diminuídos? Quando houver pensão alimentícia, e essa pensão tem que ser judicial, não é um acordo entre as partes, entre um pai e a mãe que estão divorciando e não fizeram acordo entre as partes aí, tem que ser um acordo em via judicial, para haver desconto efetivo em folha. Ou quando for verificado que houve uma reposição ou uma indenização ali indevida à Fazenda, à Receita Estadual, tá? Então são essas duas possibilidades. Ali, arresto, sequestro, penhora, aí não há o que se falar. Lembra, o que eu estou falando aqui é em decorrência de lei. Outras coisas, mas eu vi que meu vizinho lá, não sei o que. Deixa teu vizinho lá, a gente está falando da lei agora, tá? As reposições e indenizações
à Fazenda Estadual serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes a quinta parte do vencimento ou remuneração. Nos casos de comprovada má-fé, a reposição deve ser feita de uma só vez, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Então, ali, você tem ali o que ele está falando ali quando ele fala sobre agir de má-fé. Então, ali, do mesmo jeito que você tem que declarar seu imposto de renda à Receita Federal, você também tem que fazer certas declarações à Fazenda Estadual. Então, se por acaso você esqueceu de declarar de forma correta alguma coisa, algum tributo à Receita, aí sim. Se você esqueceu, né? E for comprovada só uma má-fé, você passa da quinta parte ali que pode ser descontado e vai ser de parcela única, numa tancada só. Quando o servidor for exonerado, dispensado ou demitido, a quantia devida será inscrita em dívida ativa. Isso ali quando ele não tem mais como ser resgatado em folha de pagamento. É permitida a consignação em folha de pagamento. Claro, todo bom funcionário público tem isso aí, deve ter isso aí, tem que ter, senão, cara, é necessário. Você tem que fazer girar a economia. E é por meio da consignação em folha de pagamento que você vai conseguir fazer girar sua economia pra caramba. Você vai ver o rombo. É permitida a consignação em folha de vencimento à remuneração ou proventos à entidade beneficentes ou de direito público, podendo servir de garantia de caução para o exercício do próprio cargo ou função, juros e amortização de empréstimos ou financiamentos imobiliários, pagamento de contribuições, despesas financiadas ou afiançadas por entidades associativas, beneficentes ou de previdência social, claro. Além da consignação em folha para os fins do artigo anterior, poderão ser admitidos os seguintes descontos. Também, quantias devidas ou contribuições fixadas em lei a favor da Fazenda Estadual e Nacional, contribuições para Montépio ou pensão, desde que por instituições oficiais, prêmio de seguro de vida, pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial, aluguel para residência do consignante e da sua família, comprovado com contrato de locação. Então, ali, você também tem outras possibilidades ali em que pode ser descontado em folha ali o seu salário, não é salário, claro, em instituição pública, mas você conseguiu me compreender? Então, o caso mais clássico é o de pensão alimentícia. Também, quando for alugar uma casa, pode ser o valor desse aluguel ser descontado em folha de pagamento, desde, claro, ter um contrato ali de locação. São possibilidades, tá? Então, você tem que lembrar que no direito, nada é absoluto. Nada no direito é absoluto. Então, sempre vai existir uma exceção. Então, lembra que eu tinha falado que só em duas coisas? Ah, Matheus, não encerrou. Não, é que no direito não existe nada absoluto. Não leva isso, tem que levar isso pro coração. A soma das consignações não deverá exceder a 40% do vencimento, remuneração ou do provento. Esse limite poderá ser elevado até 70%, para a prestação de alimentícia, educação, aluguel de casa, aquisição de imóvel destinado à moradia própria de despesa ou despesas hospitalares. Então, todos aqueles descontos que eu falei lá, todos, a regra é, todos os descontos eles podem ser descontados desde que não ultrapassem 40% de toda a sua remuneração. Você pode aumentar até 70% quando for, por exemplo, no caso de prestação de pensão alimentícia. No caso Mas, Matheus, eu não consegui entender esse negócio de educação. É fácil. Você consegue fazer um contrato com uma instituição de ensino superior para o seu filho ou para você mesmo, e deixar o desconto da mensalidade vinculado à sua folha de pagamento. Quem sabe você consegue até um valor mais legal
na mensalidade. Sim, existe esse tipo de negociação. Então, via de regra, você pode até 40%. Mas, como a gente está falando sobre educação, aí a gente vai lá e você eleva o teto até 70%. Entendido? Cara, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Um forte abraço e bons estudos para ti.